Tudo bem, gente? Bruno de novo aqui. Eu vou falar de um tema que eu não esperava estar falando aqui na segunda década do segundo milênio, que é o Network Address Translation. Pensava que nessa época aqui, né, eu, por exemplo, pensando nesse assunto há 15 anos atrás, que a gente já estaria com o IP versão 6 completamente implantado, né? A gente estaria vivendo as mil maravilhas, sem precisar pensar em transição e escassez de endereço IP versão 4, que praticamente já acabou. Já acabou, isso é uma realidade, né, e os profissionais do mercado sabem muito bem disso. Mas a gente sabe que também o NAT está vivo e firme e forte aí. Talvez você esteja começando em rede de computadores agora. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui na minha série que eu chamei de Advanced, né, e explicar para você a teoria fundamentada do Network Address Translation de maneira resumida e posteriormente a gente mostrar um pouco da prática, né, como é que funciona, como é que você aí, futuro analista de redes, futuro engenheiro de redes, precisa fazer para que você configure em uma rede de pequeno e médio porte. Maravilha? Então vamos começar. Como é de praxe, pessoal, a gente sempre tem que aliar a teoria com a prática. Então vamos falar um pouco do NAT, né? Vamos dar aquela visão geral. Então o NAT, né, que é o Network Address Translation, né, ele foi lançado, né, lá quando o IP versão 4, né, já dava sinais aí de escassez. Né? O IP versão 4, né, em teoria, ele tem uma fartura de endereços, né, na faixa de 4 bi. O 2 elevado a 32. Na prática, pessoal, fica ali em 3 milhões, 3.2, 3.3 bilhões, porque esses endereços são separados em classes, né? Classe A, B, C, experimental, né? E etc., né? Multicast, e nem todos são utilizados. Então a gente usa o NAT justamente para fazer um reuso o máximo possível desses endereços. Né? A gente tem os endereços privados, né? Que são usados em redes privadas, né? O nome já diz. E quando você precisa usar a internet, né, sair dessa rede privada e entrar numa rede pública, por exemplo, você usa o NAT para que ele faça essa tradução, né, esse chaveamento. Então eu costumo dizer, né, eu vi uma boa analogia sobre o NAT, que ele é como se fosse um ou uma recepcionista de uma grande empresa. Ou seja, ele vai encaminhar, né, as chamadas para fora, né, para os demais funcionários da empresa. Então, dentro da empresa ali você vai ter um PABX com ramais, por exemplo. Né? Esses ramais não são encontrados, né? A pessoa não consegue ligar, né, com o número do ramal, né, aquele prefixo, por exemplo, de 4 números apenas, né, para fora. Então, o PABX, né, a central telefônica, né, ou então uma telefonista, ou um telefonista, ele vai fazer aí a interligação para você. Perfeito? Então, a Cisco, né, ela desenvolveu o NAT, né, justamente como já expliquei. É um método de mapeamento, que é o que a telefonista faz. Ela mapeia, né, pega uma chamada e direciona, né, para um número real, né, então para um outro número aqui de maneira manual. Perfeito? No nosso caso aqui é um mapeamento de conexões com a internet para servidores e hosts. Você tem várias formas de fazer isso. Você tem o NAT chamado de estático, né? Ou seja, você faz a tradução de um endereço para outro endereço. Já vou te mostrar melhor isso. Temos o NAT dinâmico, onde você faz a tradução aí de um grupo de endereços privado para um grupo de endereços público, por exemplo. Né? Não está restrito somente a isso, mas somente para dar uma contextualização não tão aprofundada. E temos também aquilo que é chamado de PAT, né, que é o Port Address Translation, né, que também chamado aí popularmente de overloading, onde você pega aí, na verdade, mais de apenas um, por exemplo, endereço IP e compartilha ele para diversos usuários internos. Perfeito, pessoal? Deixa eu te mostrar de maneira mais visual isso. Antes, você deve estar se perguntando, ou se não passou pela sua cabeça, acho que é um pensamento válido. Será que essa tradução toda aqui afeta o seu desempenho na internet? Afeta o seu desempenho aqui na sua rede corporativa? De maneira geral, não. Se você tem aí um bom roteador que faz isso a contento, com bom desempenho, né, se o provedor tem um bom equipamento, isso é praticamente perceptível. Hoje a gente está numa transição, né, do IP versão 4 para o IP versão 6. Acredito que a gente esteja passando aí dos 50%, né, de migração para o IP versão 6. Mas antes disso, né, você operava muito com NAT, os provedores de acesso operavam muito com NAT e não era
algo tão sensível, não era algo que você reclamaria. Maravilha? Então, começando aqui com o NAT estático, né, peço licença aqui para a empresa Practical Network, né, que gentilmente aqui forneceu essa figura. Então, o que acontece aqui, pessoal? Eu tenho aqui uma rede privada e eu tenho aqui a rede pública, a internet, por exemplo. A rede privada aqui eu tenho um 10.2.2.33. A rede 10.0.0.0 é uma rede privada, ela não é válida na internet. Então, quando esse servidor aqui quer mandar uma mensagem para esse destino, que é o 54.4.5.9, ele precisa aqui de um endereço válido. Né? É o que ele vai fazer aqui agora. Veja, sai daqui, chega aqui no roteador e o NAT vai traduzir para um endereço válido na internet. Então ele vai pegar esse 10.2.2.3 e vai converter para 73.8233. Então ele vai mudar o cabeçalho IP. Perfeito, pessoal? Ele vai mudar tanto na saída quanto depois no retorno. Então ele enviou, vejam aqui, o endereço de origem ele mudou. Agora é 73.8233 na porta 80, né? Ou seja, HTTP. Né? E o destino aqui, 54.459. Perfeito. Chegou aqui, vai haver um retorno, né? Uma mensagem HTTP GET, por exemplo. E depois desse retorno aqui, vai chegar no roteador de novo, vai haver a conversão para posterior chegada no servidor. Então é como se fosse uma telefonista, não um telefonista. Ele vai receber essa mensagem e vai traduzir esse endereço para o endereço do seu ramal, né, digamos assim. Perfeito? É como se você fizesse uma ligação para uma grande empresa. Eu gostaria de falar com o Bruno Vanderlei. Tudo bem, peraí, eu vou passar para ele aqui. Ela vai lá no sisteminha dela, né, lá nos anos 30, por exemplo, anos 40, ela vai lá e conecta, né? Eu falo mais ela porque era o que era mais popular à época, né? Mas, enfim. Então você conecta lá dentro daquela mesa, né, cheia de conexões, onde cada conexão daquela ali está vinculada a uma pessoa, a um ramal interno. Maravilha? Temos aqui também o NAT dinâmico. Como é que funciona o NAT dinâmico, pessoal? Muito simples. O NAT dinâmico aqui, ele vai ter aqui a tradução de um endereço privado para um endereço público, né? Só que esse endereço público aqui, eu tenho aqui um range de endereços, né? Eu tenho aqui que a rede 10.7.7.0/24, ela vai compartilhar esses endereços aqui, 54.5.4.1 até 54.5.4.3, ou seja, do ponto 1, ponto 2 até o ponto 3. Perfeito, pessoal? Então, isso ele vai fazer. Então, sai daqui, 10.7.7.7.1, porta 1, né? O destino é 86.8.6.6, porta 443 destino, ou seja, HTTPS, SSL, TLS. Explico tudo isso na minha formação em rede de computadores. Então, você vai encaminhar. Ele vai fazer a tradução aqui, ele vai pegar o endereço disponível. Nesse caso aqui, eu tenho 3 endereços possíveis. Se, porventura, eu tiver aqui a necessidade de ter um quarto, né, um quarto enviando ao mesmo tempo, não tem IP disponível, não vai enviar. E isso, pessoal, acontecia lá no passado, 2010, 2009, né, com o crescimento dos provedores de acesso, e às vezes o provedor não tinha endereço IP público suficiente para todo mundo, e às vezes a pessoa ficava sem conexão. Ligava o computador e por algum motivo não tinha acesso à internet. Aí ligava para o provedor, poxa, estou sem acesso à internet, o que é que eu faço? Aí o técnico, né, já via lá a tabela NAT do roteador e está sobrecarregado. Então deixa eu derrubar alguém aqui e para colocar esse cara. É isso que era feito. Perfeito? E, pessoal, o Port Address Translation, né, que é o PAT, que é o Overload, permitir usar aqui, né, mais de um equipamento, né, retifico, né, endereço IPs aqui, né, para mais de uma pessoa. Então, ao invés de usar um endereço IP privado para um endereço IP público, não, ele consegue usar mais de um aqui, mais de uma pessoa, mais de um IP para um IP público. Por isso que é chamado de Overload. Maravilha, agora vamos para a prática. Passando agora para a configuração, pessoal. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai habilitar o NAT dinâmico e o NAT estático. Vejam que a gente tem
uma, duas, três redes locais. Essas redes locais, percebam aqui, elas têm endereços IPs privados. Eu tenho aqui uma rede 192.68.20, inside, ou seja, uma rede interna, e o endereço que a gente vai usar aqui é o 209.165.202 e o 130 e também o 129. Então, esses endereços serão usados aqui para que a gente configure o nosso NAT. Perfeito, pessoal? Então, eu vou fazer o NAT nessa interface aqui, que vai ser uma rede interna, outra rede interna, ou seja, uma rede inside, e essa outra rede interna, né? Ou seja, outra rede local. E aqui, né, vai ser a internet, né? A gente está simulando a internet aqui, que é a rede chamada de outside. Tá? São termos interessantes que você vai escutar, né, a partir de agora. Maravilha, então a configuração toda aqui é feita no roteador número 2. Então vamos com tudo. Perfeito? Vamos começar. Enable Configure Terminal. É muito bom digitar num teclado agradável, né? Até os últimos vídeos eu estava num teclado no qual eu não estava me dando muito bem. Esse aqui não, é um teclado bem legal, da Logitech. Mas enfim, vamos com tudo, né? Vamos sem enrolação. Agora, pessoal, eu vou fazer a configuração aqui desta interface, da Fast Ethernet. Maravilha? Então, interface, Fast Ethernet, 0/0. Nesse caso é 0/0. Você pode dar um show IP int brief. Né? Vou até dar o comando aqui só para vocês verem, né, a interface, que é o show IP interface brief. Aqui você tem a visão geral das interfaces. Né? Tem gente que digita já show IP int brief, né, para o pessoal que já é mais raiz, né? Então, eu vou usar aqui a interface Fast Ethernet 0/0, né, fazer essa atribuição. A serial 0/0/0 já está configurado aqui. E a 0/0/1. Perfeito? Vejo aqui que elas estão com endereços privados. E aqui a serial é uma interface aqui que já está com endereço IP específico para a internet. Maravilha? Então, são essas interfaces que eu vou usar. Então, agora sim, vamos para o que interessa. Interface Fast Ethernet 0/0. E eu vou colocar o comando NAT, sem segredo. Como é a rede interna que eu vou configurar aqui nessa interface, é o IP NAT inside. Maravilha? Então, em teoria, o NAT já está ativado, mas a gente tem que fazer mais algumas coisas. Primeiro, eu vou ativar o NAT em todas as interfaces, depois eu vou criar o pool de endereços aqui, no qual o NAT vai operar. Perfeito. Fiz o primeiro, agora eu vou fazer na interface serial 0/0/0. IP NAT inside. Mesma coisa. Faço a mesma coisa agora na interface serial 0/0/1. E mesmo comando. Perfeito. E agora eu vou fazer a mesma coisa agora na interface externa, né? Ou seja, essa interface bem aqui, só que vai ser minha interface outside, né? Interface 0/1/0. Não, perfeito. Eu me confundi aqui. Interface serial, né, pessoal? 0/1/0. IP NAT outside. Maravilha? Feito agora isso, eu vou atribuir o pool de endereços, né? IP NAT pool. Colocar aqui o que o laboratório já mencionou, que é o R2 pool, é o pool do roteador R2, e colocar o endereço aqui que vai fazer parte desse pool. No nosso caso aqui, vai ser o 209.165.202.129. Maravilha? Posso colocar até um segundo aqui, né? Por exemplo, o 209.165.202.130. NetMask, né? O NetMask aqui vai ser 255.255.255.252.
Perfeito? Está feito aqui a nossa configuração, já especificamos nosso pool. Agora, pessoal, eu tenho que informar que será um NAT dinâmico. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso fazer como dinâmico, colocando o comando overload, né? Ou seja, ele vai ser um dinâmico, mas também vai ser aí um port address translation, né? Porque eu vou usar esses dois endereços aqui e se porventura não for suficiente, ele vai aí usar o PAT, né? Que é o port address translation. Então vamos lá, IP NAT inside source list, e aqui eu vou colocar o nome do meu pool, né? Eu vou criar primeiro um pool, né? Que é o R2NAT. Essa galera aqui, esse R2NAT, pessoal, quem são? É a LAN 3, a LAN 1 e a LAN 2, que eu vou vincular eles a esse nome aqui, R2NAT, através de um access list, que eu já vou fazer com vocês. Perfeito? Mas eu estou dizendo o seguinte aqui, que esse R2NAT, né, que são esses três caras aqui, esse e esse aqui, eu vou vincular naquele pool que eu acabei de criar, que é o R2 pool. Perfeito? R2 pool. E vou colocar o comando aqui overload, justamente para a gente fazer, caso seja necessário, o port address translation. Feito isso, agora eu posso fazer, né, como eu tinha mencionado para vocês também, um NAT estático, que é o que eu vou fazer aqui, específico, né, para esse endereço aqui, que é o 92.168.20.254. Então eu vou vincular um endereço para um endereço. Maravilha? Então vamos lá. IP NAT inside source static, informando, né, que a gente tem aqui o NAT estático 92.168.20.254. Esse é o endereço no qual precisa ser traduzido. A gente vai traduzir para qual? Para 209.165.202.130. Perfeito? Então eu vinculei um exatamente com o outro. Maravilha, pessoal? Agora, para fechar, eu tenho que fazer aquele R2NAT aqui, esse source list aqui. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer aqui essas LANs, né, que eu tinha configurado? Essa LAN 3, LAN 2 e LAN 1. Né? Eu vou fazer um IP Access List Standard. Perfeito, pessoal? É isso que eu vou fazer agora. Então, eu coloco aqui o comando IP Access List Standard, né? Não é Extended, né, que vai precisar aí, colocar mais detalhes, né, sobre a filtragem que a gente vai fazer de controle de acesso. Né? Eu explico sobre Access List Standard e também da Extended na minha formação em rede de computadores. Então, eu tenho que colocar o mesmo nome aqui, R2NAT, né? E aqui também R2NAT, para que a gente tenha essa vinculação, essa interpolação de dados. Aí, logo em seguida, eu coloco e autorizo, né, essas redes, né, que eu acabei de mencionar, né, que é o 92.168.10.20 e .30, para que sejam autorizadas para usar o NAT. Então, tá aqui, já tinha um comando feito aqui, para acelerar o processo, já coloquei. Permite o 92.168.10.0 e com a máscara aqui 000255. A gente chama de Wild Mask, né, no controle de acesso. E com isso, pessoal, a configuração está feita aí com sucesso. Você tem aí o Access List feito com sucesso, né, e o NAT configurado na sua rede com sucesso. Maravilha, pessoal. Se você quiser, tente na sua casa aí, pega esse material comigo, né, é só clicar no link aqui embaixo caso tenha interesse. E por isso nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Continue estudando, continue sendo uma pessoa boa, continue honrando seus pais, continue honrando seus amigos, que se você não chegou onde você gostaria ainda, saiba que coisas boas acontecem com pessoas que são boas, que se dedicam, que se empenham, que ajudam o próximo. Demora às vezes um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas acontece. Então, um grande abraço para vocês e contem comigo.